seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, esse meu vídeo aqui será para falar sobre 7 frases, 7 pensamentos protestantes que circulam dentro da Igreja Católica. Se você já ouviu algo desse gênero, ou se você mesmo já se percebeu pensando ou falando frases desse gênero, eu queria que você pudesse deixar aí nos comentários. E não se esquece, dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal para receber todas as notificações. E, se for possível, deixa aí o teu like, né? E compartilha esse conteúdo. Meus amados irmãos, a primeira frase, né, são pensamentos protestantes dentro da Igreja Católica. A primeira frase é: eu sou católico, mas não gosto de imagens e procissões. Esse pensamento não é um pensamento muito recente, é um pensamento que penetrou a Igreja por volta do ano 717 até 740, por aí. Foram pensamentos que foram influenciados, dois homens, né, nesse período foi influenciado, que foi Leão III e Constantino IV. São imperadores do Império Bizantino. E eles sofreram influência de 3 vertentes. A primeira era uma heresia chamada monofisismo, que tinha um problema com a natureza de Cristo, né? Se Cristo, essa questão da natureza espiritual de Cristo e da natureza humana. E essa heresia, ela rejeitava a imagem, a confecção de imagens de Cristo e, consequentemente, de outros personagens da Igreja Católica. Também eles sofreram ideologias, a ideologia anti-imagens sacras do judaísmo tradicional da época, que não aceitava a representação de Deus e, consequentemente, outras imagens que representassem, por exemplo, a pessoa de Cristo. E a maior influência foi do islamismo, que rejeitava toda e qualquer imagem. Isso gerou uma heresia chamada iconoclastia, que era a rejeição completa dos ícones. Por exemplo, essa palavra iconoclastia, ela tem um significado é uma junção de 2 palavras: ícone, que significa imagem, e castria, né? Castria, que quer dizer quebrar imagem. Então significava quebrar imagens, e era isso que se fazia com muita aversão. Então, são pensamentos que ainda hoje existem no meio protestante de maneira muito forte. Inclusive, quando um católico, né, deixa a Igreja Católica e se torna protestante, a primeira coisa que ele é orientado a fazer é quebrar todas as imagens. Ele nem pensa em dar a alguém, porque eles vão dizer que essas imagens elas têm influências espirituais e você não deve deixar isso com ninguém. Se você foi liberto, se você foi salvo, então você deve destruir. E isso ainda entra dentro da Igreja Católica, principalmente quando as pessoas começam a ler as Escrituras, como eu comecei a ler as Escrituras na Igreja Católica, somente a Bíblia. Peguei somente a Bíblia e fui ler, sem entender, sem ter conhecimento do pensamento da Igreja sobre as imagens. E quando eu comecei a ler a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, quando se dizia que era proibido confeccionar todo tipo e qualquer tipo de imagem, né? Você fazendo uma leitura nua e crua, ipsis literis, do jeito que está ali, sem pensar no contexto histórico, sem compreender qual eram essas imagens que estavam sendo condenadas, eu dizia: não sei por que a Igreja Católica tem imagem se a Bíblia proíbe. Depois eu fui entender tudo isso. A segunda frase é: eu sou católico, mas não acredito na intercessão dos santos. Ou seja, isso é influências protestantes. Nós estamos vivendo num país onde o protestantismo tem crescido e tem influenciado muita gente. Então nós estamos aí a mercê de doutrinas protestantes introduzidas na igreja. Aqui me faz lembrar um texto que Jesus disse aos seus apóstolos, logo depois que ele multiplicou os pães, e os apóstolos, quando iam numa barca com Jesus, Jesus disse: olha, tomai cuidado, ficai atento com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E ali Jesus falava da hipocrisia deles e de pensamentos mesmo de uma leitura radical da Torá. E esse fermento farisaico protestante, ele tem entrado dentro da igreja. E as pessoas ficam com essa: eu sou católico, mas eu não acredito na intercessão dos santos. Por quê? Volto a dizer, não estudou a doutrina católica, não sabe o que está falando, porque é influenciado por pensamentos protestantes da seguinte maneira: mortalista,
né? Que a alma morre, quando a pessoa morre, vai para o sepulcro, o corpo e a alma junto com ela também não, a pessoa não lembra de nada, não recorda de nada, ou seja, não existe uma alma espiritual que se desencarna, que se separa do corpo e que segue ao juízo logo na hora da morte, ao juízo particular, e tem o seu destino aí direcionado por Deus. Então, esse é o mais, vamos dizer assim, o que mais fortemente ataca a intercessão dos santos. E volto a dizer, as Sagradas Escrituras mostram inúmeras intercessões dos santos. A parábola de Lázaro e do rico mostra que eles, depois da morte, conversam, falam. O livro do Apocalipse está repleto de passagens que falam isso. Jesus mesmo disse que os anjos dos pequeninos assistem diante de Deus, protegendo aquelas crianças, ou seja, intercedendo por elas. E se os anjos podem fazer, por que as almas dos crentes não podem fazer? Não, porque elas morrem junto com o corpo. Elas vamos dizer assim, que fica inconsciente. Isso são pensamentos que vai sendo introduzido dentro da igreja. A terceira frase é: eu sou católico, mas não acredito que Maria foi assunta aos céus de corpo e alma. Aonde está na Bíblia? A pessoa ainda pergunta isso. Aonde está na Bíblia? Nós temos uma interpretação do livro do Apocalipse, capítulo 12, onde vai falar de uma mulher que apareceu no céu, com 12 coroas, ou melhor, com uma coroa de 12 estrelas, tendo a lua debaixo dos seus pés, revestida com o sol. E essa mulher que é descrita ali, a gente sabe que existe duas interpretações. Uma pode ser o que eu posso dizer? A igreja que nascia como projeto de Deus no mundo do Antigo Testamento, ou seja, o povo de Israel, e também a igreja no Novo Testamento. E o apóstolo São João pega a figura da Santíssima Virgem Maria para falar dessa mulher. Vai dizer que ela estava para dar à luz a um filho homem, e esse filho homem foi arrebatado aos céus, e para que esse filho não fosse morto antes de ser arrebatado aos céus, foi levado para o Egito, ou seja, toda aquela história de Jesus. A gente consegue perceber nitidamente que ali está falando de Maria. E temos uma alusão do proto-evangelho, que fala lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que vai dizer Deus, a serpente: eis que eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Essa mulher que é descrita em Gênesis capítulo 3,15, a Igreja Católica entende como sendo a Santíssima Virgem Maria, a mãe de Jesus, que o dragão tentou devorar logo quando nascesse, o menino Jesus. E depois que o menino Jesus é assunto aos céus, o dragão, a antiga serpente, vai fazer guerra contra os outros filhos da mulher. Então a gente entende que essa mulher é Maria. E se ela apareceu no céu, logo nós compreendemos que ela foi assunta aos céus, de corpo e alma. Isso porque a tradição da Igreja Católica vai falar sobre isso. Então, Nossa Senhora assunta aos céus. E é um dogma católico. Quem não crer nos dogmas marianos automaticamente deixa de ser católico, porque o dogma é uma verdade de fé. E se você não crê, você se torna herege, cismático. Herege e ainda mais cismático, porque você deixa de acreditar na infalibilidade papal e você rejeita automaticamente também um dogma que é a infalibilidade papal. A terceira frase é: eu sou católico, mas não acredito que Maria... no caso eu vou agora para a quarta. Eu sou católico, mas não acredito na intercessão de Maria. Então, como eu dizia, é a mesma explicação para a intercessão dos santos. Quem não acredita na intercessão dos santos não vai conseguir acreditar na intercessão de Maria. Existem alguns católicos que vai dizer: eu até acredito na intercessão de Maria, que foi assunta aos céus de corpo e alma. Alguns católicos que acreditam na assunção de Nossa Senhora. Alguns católicos que acreditam na Assunção de Nossa Senhora, mas que têm ainda pensamento protestante, vai dizer: eu até acredito na intercessão de Nossa Senhora, mas não acredito na intercessão dos santos. A intercessão de Nossa Senhora e a dos santos é a mesma coisa, Eles estão diante de Deus. A quinta frase é: eu sou católico, mas para mim a Eucaristia é somente um símbolo. Então você percebe que essa pessoa também não entendeu nada sobre a fé católica. Por quê? Porque a fé católica, ao longo de toda a história do cristianismo, há 2000 anos, a fé católica entende, e também a fé ortodoxa, entende que Jesus, ele está na Eucaristia, Ou seja, a Eucaristia, as espécies de pão e de vinho, no momento da epiclese, no momento em que o padre pede que o Espírito Santo venha sobre as matérias, as espécies de pão e do vinho,
e transubstancie em corpo, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não acreditar nisso é não acreditar no próprio Jesus, que disse no final dos evangelhos sinóticos, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, né? Tomai e bebei. Então, é não acreditar no discurso de Jesus em São João capítulo 6 sobre o pão vivo que desceu do céu. Ele vai dizer: a minha carne é verdadeiramente comida, o meu corpo é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue terá a vida eterna. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, viverá em mim e eu nele. E assim sucessivamente. É não acreditar na tradição apostólica depois da ascensão de Jesus aos céus, quando o apóstolo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, vai falar sobre a Eucaristia. Ele vai dizer: aquilo que eu recebi, né? Recebeu de quem? Dos apóstolos. Aquilo que eu recebi, eu transmito para vocês. Na noite que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Da mesma forma, ele fez com o cálice: tomai e bebei, isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. E São Paulo vai dizer que todo aquele que come e bebe do pão e do vinho, sem discernir que é o corpo e o sangue de Cristo, está comendo e bebendo a sua própria condenação. Então, são pessoas que estão na igreja, mas estão influenciadas por pensamentos protestantes. Outra frase muito comum que se escuta é: eu sou católico e não acredito no purgatório. Aonde está no purgatório, ou melhor, na Bíblia, o purgatório? É outra frase que depois, em outros vídeos, nós falaremos sobre mais frases protestantes dentro da igreja. Aonde está na Bíblia o purgatório? Né? Outra frase. Aonde está na Bíblia isso? O católico não tem a necessidade essencial de dizer aonde está na Bíblia. Por quê? Porque nós somos católicos e nós temos um tripé da nossa fé, que é as Sagradas Escrituras, o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição Apostólica. Então nós não ficamos presos somente à Bíblia. Nós temos aí uma tradição apostólica oral que nos ensina e temos também o magistério da igreja que nos ensina. Mas mesmo assim, nas Sagradas Escrituras, 1 Coríntios capítulo 3 vai falar que a obra de toda pessoa passará pelo fogo. E vai dizer: e algumas obras não resistirão ao fogo, porém eles serão salvos, mas como que passando pelo fogo, ou seja, uma última purificação. O próprio Jesus vai dizer: olha, lançai-o na prisão, e ele não sairá de lá até que pague o último centavo. Ou seja, não existe vamos dizer assim, a possibilidade de ficar preso para sempre, mas a possibilidade de sair de lá quando pagar o último centavo. E como a pessoa pagará o último centavo estando ela presa? Aí é onde Jesus vai dizer que o tempo dessa purificação, dessa purgação, elimina, né, vamos dizer assim, que paga as penas temporais que aquela pessoa deveria ter pago em vida. E depois do final, né, da purgação, da paga, né, da purificação dessas penas temporais, a pessoa sai do purgatório e vai para o céu e não tem como ir para outro lugar. E a sétima frase é: eu sou católico e acho que os padres deveriam casar. Veja, eu sou católico e acho que os padres deveriam casar. E por que você acha que os padres deveriam casar? Muitos vão dizer, porque aí acabaria a pedofilia. É mentira, porque nós podemos ver em matérias seculares aí o tempo todo falando, né, nas reportagens, de homens casados que cometem pedofilia contra os próprios filhos. Nós podemos ver também inúmeros casos de pastores que vivem, ou melhor, que cometem também casos de pedofilia. E aqui eu não estou generalizando, nem colocando pecado nas costas de ninguém, são somente constatações. E, ou seja, não é por falta do casamento que alguém é pedófilo. Senão nós iríamos classificar duas pessoas importantíssimas nas Sagradas Escrituras que deveriam ter sido pedófilos porque não casaram. A primeira seria o próprio Cristo Jesus. O próprio Cristo Jesus não casou e ensinou sobre o casamento como ninguém jamais ensinou nas Sagradas Escrituras. Outra pessoa de grande peso é o autor da maioria dos livros do Novo Testamento, que é o apóstolo São Paulo, que também não casou, era celibatário. Existe na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, toda uma doutrina sobre virgindade, sobre viuvez, onde Paulo vai dizer que gostaria que todos os homens fossem como eu. Ele vai dizer: mas como vocês não conseguem conter
né, os desejos não têm controle da vossa continência, então é melhor casar do que viver abrasado. E ele vai dizer também, gostaria que todos os homens não tocassem em mulher. Aí ele vai dizer, olha, a virgem cuida das coisas do Senhor e de como agradar o Senhor. E assim se torna santa no corpo e na alma. Mas a casada se preocupa com as coisas do mundo e de como agradar o seu esposo. Assim também o homem, o solteiro, né? O celibatário, ele cuida das coisas do Senhor e de como agradar o Senhor. E o casado cuida das coisas do mundo e de como agradar a sua esposa. Jesus, no capítulo 19 de São Mateus, versículo 12, Jesus vai falar que existe 3 espécies de eunucos. O que eram eunucos? Homens que eram impossibilitados para a relação sexual. Alguns, Jesus vai dizer, que já nasciam eunucos, ou seja, nasciam de alguma forma com alguma deficiência que os incapacitava para a vida sexual. Eram os chamados eunucos por nascimento. O segundo grupo era um grupo de eunucos, feitos eunucos pelos homens, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, homens poderosos que tinham haréns, eles castravam escravos para guardar esses haréns, para que não tivesse contato com as mulheres. E Jesus vai falar de um terceiro, que é exatamente o caso dos padres. Os eunucos que se fizeram voluntariamente eunucos por causa do reino dos céus. E aqui entra os padres, né, a exemplo de Cristo e a exemplo de Paulo, que são eunucos voluntariamente por causa de Cristo, por causa do reino dos céus. Mas eu queria dizer para você que a proibição do matrimônio, que não é proibição, ou seja, podemos tirar essa mentalidade de proibição do matrimônio, mas essa doutrina e esse incentivo do celibato é na igreja latina, né? É na igreja de rito romano latino, né? Podemos assim dizer. Para que não se prolongue o vídeo, eu não posso entrar em detalhes aqui, senão ficaria um vídeo imenso. Mas existem outras igrejas católicas, orientais, que estão debaixo da autoridade do Papa Francisco, que obedecem ao Papa Francisco, e nessas igrejas os padres podem ser homens, podem casar, né? Podem casar. Então, essa falácia de dizer, não, os padres deveriam casar, a Igreja Católica proíbe o casamento. A Igreja Católica não proíbe o casamento. Tanto é que eu sou católico e sou casado e tenho uma filha. Agora, se eu tivesse o vocacional, ou melhor, tivesse a vocação de ser padre, aí eu teria que optar de maneira livre e espontânea pelo celibato e o sacerdócio. E assim poder viver segundo aquilo que é uma norma da igreja, que é uma doutrina da Igreja Católica de rito romano. E, meus irmãos, essas são as frases. Eu espero ter ajudado, tentei ser o mais espontâneo possível, né? Porque se eu fosse pegar textos, documentos para falar sobre isso, talvez o vídeo ficasse imenso e talvez ficasse aí um saco para ser assistido. Mas é isso aí. Se você tem na sua comunidade paroquial pessoas que ainda pensam dessas frases ou frases semelhantes, coloca aí nos comentários, deixa aí nos comentários e vamos produzir o segundo vídeo sobre frases protestantes a qualquer desses dias aí. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o nosso Senhor Jesus Cristo nos auxilie no caminhar rumo ao céu.